Oi, gente, meu nome é Larissa, tenho 21 anos, sou ex-aluna do curso de Gestão de Turismo, formada agora no primeiro semestre de 2020 e sou embaixadora do 4º Dia Mundial do Turismo, na qual eu vim falar um pouquinho sobre minhas experiências universitárias e profissionais até o momento. Bom, minha primeira experiência universitária começou, na verdade, universitária e profissional começou em 2015, quando eu comecei o curso de agenciamento de viagem e guia de turismo pela ETEC Professora Prigil Gonzaga. A minha primeira experiência realmente profissional foi como freelance na BAV de 2015, onde eu trabalhei no estande da Bahia, na parte de recepção mesmo, e informativo do que o turismo era o turismo receptivo na época, lá em 2015, onde eu era menor de idade, mas eu tinha uma carta com reconhecimento de firma. E eu trabalhei normal, na verdade eu mentindo um pouco a minha idade para quem perguntasse, mas fazendo o serviço como um freelance normal, fazendo a recepção, fazendo informativo, passando as informações e panfletos que tinham na época, e foi quando eu comecei o maior networking que eu tive até o momento, que foi a troca real, tete a tete, com todos os agentes de viagem, turistas, porque é um evento mais aberto, né, em questão disso. E foi onde eu tirei meu primeiro certificado profissional, que me formei em 2016, e não finalizei o guia. O guia só fui conseguir finalizar em 2017, quando eu já estava na FATEC, por conta que na época a gente tinha que fazer todas as viagens presenciais, e as viagens tinham um custo extra que não estava no curso, né, incluso, porque o curso era 100% gratuito. E com o passar do tempo, já comecei a ETEC, comecei outras experiências, aí eu consegui finalizar o curso. Em relação ao guia, eu só vim tirar minha credencial pelo cadastro agora, no começo dessa pandemia, agora em 2020, quando eu já tinha 20 anos, então eu já conseguia fazer, ser responsável, né? Porque na época que eu me formei eu não era responsável nem por mim mesma, então eu não podia atuar como profissional, mas eu já tinha minha certificação. Fiquei final de 2016 inteiro sem atuar por conta do finalizando o ensino médio. E em 2017 eu passei no vestibular da FATEC e comecei a fazer o curso em si. Comecei com 17 anos, super nova, todo mundo desacreditando que eu continuaria, até eu mesma. Mas eu continuei e foi nos primeiros meses da FATEC que comecei a ter realmente as outras experiências, também como freelance em evento. Trabalhei no Dinner Blank, servindo chopp. Foi um evento que a FATEC mesmo deu essa participação pra gente. A gente foi 100% com a FATEC, tudo responsável por lá, também com carta, porque eu era menor de idade. E foi um evento que a gente conheceu o mundo famoso e o mundo do evento como um todo, né? A preparação, porque a gente teve que passar por um treinamento pela própria empresa que fazia o evento, então a gente teve que passar por esse reconhecimento do que era uma empresa organizando o evento até o dia final que a gente, entre aspas, entregou o evento. E além dessas experiências, eu participava de basicamente todas as visitas técnicas que a faculdade proporcionava e o laboratório de turismo. Então eu fiz a imersão no hotel, participei no primeiro semestre, eu estava cursando dimensões do turismo, ainda não tinha um conhecimento amplo de hotelaria e hospitalidade, mas foi uma experiência única, porque a gente conheceu e começou a ter a vivência ali ainda no primeiro semestre. Então isso foi um diferencial, porque a gente não conhecia a disciplina, e quando a gente foi cursar a disciplina no segundo semestre, a gente já tinha uma visão mais ampla do que era a hotelaria em si, a hospitalidade, porque a gente fez essa imersão muito bem feita no Hotel Trip, na época, antes, agora já mudou também o hotel. Então, eles foram super receptivos com o primeiro semestre, e com o segundo eles aprofundaram um pouquinho mais, mas a gente sempre conseguia lidar e perguntava bastante coisa pra Lohane, pra Esmeralda em si, sempre questionando tudo que acontecia, tudo que também não acontecia, a gente questionava. Então isso que eu acho que é um diferencial, você questionar as coisas que estão acontecendo ou as coisas que você tem dúvida. Às vezes pode parecer besta, mas é aquela pergunta que, você vai tirar, pode ser a pergunta do outro, e isso transforma um mundo diferente, porque você coloca o seu pensamento pra fora. E foi assim que ele foi começando, sempre fazendo visita técnica, algumas visitas técnicas quando tinha custeio de verba, eu não tinha, ganhava bastante coisa, tanto
de amigos da sala, ou ia realmente fazendo o serviço aqui, o servicinho ali, para ir conseguindo. No final de 2017, eu estava no segundo semestre, lá em dezembro, na verdade, eu comecei a trabalhar. Meu primeiro estágio foi na R1 Soluções Audiovisuais, na qual eu trabalhava como atendente de business center no Hotel Intercontinental São Paulo. Eu fazia basicamente o serviço de business, que é o serviço mais de lan house, que é acesso ao computador, impressão. Também atuava indiretamente com o setor de eventos, que lá no Inter era diferenciado, que tinha essa participação 100%, não 100%, porque a gente não fazia locação das salas, mas a gente tinha acesso ao setor de eventos e ao setor de A e B do hotel. Então foi quando eu tive uma ampla visão do que era a hotelaria, o que era o evento, que são coisas que andam lado a lado aqui em São Paulo com os eventos business. Trabalhei na R1 durante 11 meses. Quando estava com 8, 9 meses, eu recebi a proposta para mudar de hotel, para ir pro Hotel Tivoli Mofarrege, São Paulo, que é basicamente do outro lado da rua. É um hotel amplo, maior do que o Intercontinental, com mais salas, com mais afazeres em questão de business e eventos. Então, foi uma proposta muito bacana, porque além de fazer a parte de eventos e do business, eu fazia a parte administrativa, fazia todo o fechamento de mês, toda, vamos assim, contas a pagar que tinha que mandar pra R1, eu mandava. Então foi onde eu tive realmente a primeira experiência ali, colocando em prática algumas coisas que a gente já tinha aprendido na sala de aula. Apesar de ter começado muito cedo, eu não tinha tanta experiência em questão da hotelaria em si, porque eu estava cursando ainda a disciplina. Foi onde a gente comecei a ter essa visão do como que seria o estágio, tá ligando a sala de aula com o estágio, que foi onde realmente o mundo literalmente se abriu, que foi esse primeiro estágio. E junto com o hotel, em 2018, eu estava fazendo a monitoria no laboratório de turismo, na disciplina de dimensões do turismo, junto com a Esmeralda. Então, junto com um primeiro estágio, mais a monitoria, você tem uma visão muito ampla do que acontece, porque a monitoria ela te traz mais para o mundo acadêmico e o estágio me levava muito para o lado business, porque eu trabalhava 100% com o evento do business e lidava com a parte administrativa diariamente. Então, foram duas visões muito distintas, mas que se completavam no decorrer do dia a dia. E foi em 2018, eu parei, no final de dezembro de 2018, eu parei de fazer a monitoria por conta de corte de verbas, e a Esmeralda continua só com uma monitora. E eu fiquei desempregada de dezembro até abril de 2019. Eu comecei a fazer entrevistas em agências e hotéis, mas eu percebi que hotelaria era uma coisa que eu não queria pessoalmente como profissional. A experiência foi muito, vamos assim, agregou bastante coisa, mas profissionalmente a hotelaria não é algo que me satisfaz pessoalmente. Então eu desisti da hotelaria e fiquei desempregada durante esse tempo procurando algo distinto, ou evento, fora da hotelaria, ou agência, e não estava conseguindo. Aí eu resolvi focar 100% na FATEC, puxar algumas matérias de outros semestres, porque eu já tinha algumas DPs carregadas durante esse tempo de estágio. E eu decidi puxar basicamente todas as matérias. Tinha 11 disciplinas na grade e nesse tempo eu arrumei um estágio. Comecei a trabalhar como atendente, estágio em atendimento numa agência, na verdade uma startup voltada ao turismo, que é o instaviagem.com. Essa empresa ela tem foco na viagens surpresas e viagens personalizadas para o exterior e nacional também, mas o foco principal é exterior. E eu trabalhei durante alguns meses como atendente, como SDR, como eles dizem. Eu trabalhava em 2 períodos, trabalhava de manhã presencialmente, ia para a faculdade no período da tarde, voltava à noite para casa e fazia home office até 9, 10 horas, dependendo do que tinha para ser feito. E nessa época eu fiquei mais focada no atendimento em si. Tentava fazer uma parte de cotação, mas como tinha muito atendimento, principalmente no período da noite, era focado 100% no atendimento. Foi passando o tempo no Insta, eu fiquei também
durante quase um ano. Foi passando, eles foram vendo que o serviço de SDR não estava sendo tão legal para mim, porque eu estava desenvolvendo bastante. Aí eu fui para a parte de cotação. A parte de cotação tinha um serviço de SDR online, era um preenchimento de formulário, e eu pegava o formulário e tinha que identificar qual que era a necessidade do cliente para montar essa proposta. A proposta era 100% feita manualmente, eu tinha que ler caso por caso, identificar o que o cliente queria, personalizar 100% do serviço. Então, conversar com quem atendeu, né, se teve alguma ligação, conversar com essa pessoa, analisar o lead dessa pessoa e conversar com o vendedor para ele ver o que ele queria, o que ele achava do que a gente ia oferecer para o cliente. Esse serviço, ele é muito detalhado, porque você tem que prestar muita atenção no que você está fazendo. Então, era uma coisa que me deixava muito focada, e é uma coisa que eu aprendi a gostar no decorrer do tempo. Eu fiquei durante bastante tempo, eu fiquei, na verdade, quase todo o período do Insta Viagem como cotadora e como assistente de vendas. Eles usam nomenclaturas diferentes, como SDR, Inside Sales, entre outros nomes, para basicamente falar, o atendimento e a venda. Como a venda é um pouco mais trabalhada, bem mais personalizadas, eles usam essas nomenclaturas, que é do mundo da startup, que é um mundo totalmente diferente de uma agência tradicional. Tanto que a gente tinha vários setores no Insta para trabalhar uma mesma coisa, porque a gente focava 100% no produto final, que era a satisfação do cliente. E como entregar o sonho do cliente sem ser uma coisa física, é algo que vai acontecer no decorrer dos dias quando ele está viajando. Então foi nessa pegada que eu realmente comecei a me desenvolver mais profissionalmente e gostar mais do que eu fazia. Afinal, eu já tinha feito o curso de agenciamento lá atrás, em 2015, e só comecei a colocar em prática em 2019, e foi levando durante esse tempo. Em 2020, agora, no começo do ano, final de 2019, eu virei especialista em Ásia. Então, todas as propostas que eu fazia eram especializadas em Ásia, no Sudeste Asiático, Tailândia, China, Japão, toda essa parte mais voltada para a cultura. Fiquei durante muito tempo focada só nas Olimpíadas de Tóquio, onde foi realmente que eu me desenvolvi melhor em Ásia. Porém, agora em dezembro de 2019 foi quando começou a pandemia de coronavírus, na verdade, na Ásia, e começou a afetar muito o serviço do meu desenvolvimento, porque eu não tinha lead suficiente para trabalhar. Então, eles pegaram e me jogaram para a Europa. Europa tinha um desenvolvimento, já tinha trabalhado anteriormente, então já tinha bastante conhecimento em questão do que fazer, do que eu posso oferecer para o cliente. Eu fiquei durante quase um mês fazendo Europa, e a gente tentando vender esses pacotes. Alguns bem-sucedidos, outros não. E foi passando o tempo, mais ou menos em fevereiro a gente percebeu que já não daria mais para fazer Europa, por conta da pandemia estar avançando. Eu voltei para América do Sul, que foi um dos primeiros destinos que eu fiz quando eu entrei lá no começo, lá em maio de 2019. Então, eu voltei eu fui avançando no que eu podia fazer, e no começo da pandemia, vamos dizer assim, eu fui regredindo para os destinos. Saí do Insta, eu já estava trabalhando na parte administrativa por conta da pandemia, não tinha função mais a parte de cotação, a gente não estava fazendo venda, a gente tinha mais problema com quem estava viajando ou com quem ia viajar, então as vendas foram caindo. E em março de 2020, agora, no começo do ano, meu contrato acabou, era um contrato de 11 meses por conta da faculdade. Então, quando ele acabou, eles me desligaram da empresa, porém sempre com aquela esperança de que a gente voltaria em breve. Já se passaram 6 meses de tudo que aconteceu. Eles estão retomando o turismo agora. Eles já tinham vendido algumas viagens, já estavam com alguns projetos, porém nem todos bem-sucedidos. Então, agora, em meados de setembro, outubro, que eles estão começando realmente a voltar ao turismo por conta da visão que eles tinham de serviço mesmo, de prestação de serviço, que é sempre o foco na pessoa e não 100% no financeiro. Então, como o Insta ainda não voltou, eu ainda não voltei para a área de turismo, eu fui para a área focada em atendimento, que foi adquirindo experiência durante todos esses anos no turismo. E
futuramente pretendo voltar para o turismo, é uma área que eu gosto muito, que eu aprendi a gostar e aprendi a desenvolver minhas habilidades na área, não só em questão de agenciamento, como de eventos, parte cultural. Defendi meu TCC voltada a políticas públicas para cultura e turismo, então são áreas, sempre trabalhei com áreas totalmente diferentes, mas que elas se interligam num fator mais fino do turismo, que é, por exemplo, trabalhar com turismo de lazer. Em algum momento ele vai encontrar cultura. Então, sempre nesse desenvolvimento que eu vim trazendo as minhas linhas de pensamento e linhas, vamos assim, universitárias mesmo, do que eu queria, do que eu quero para o futuro. Pretendo fazer pós-graduação, ainda estou tentando imaginar uma área que dá para trabalhar tudo isso ao mesmo tempo, mas tudo que eu tive durante a faculdade, que eu conquistei, foi por conta de ser extremamente falante e questionadora de tudo. Consegui meu primeiro estágio porque eu questionava por que eu não podia fazer um estágio no primeiro semestre, consegui no segundo para, vamos assim, questionei muito a Esmeralda no começo da faculdade, por que não, e ela me mostrou os pontos positivos e negativos de começar a fazer o estágio muito cedo. Eu consegui enxergar e consegui ver isso na prática, que foi o mais interessante. Então eu sempre estava ali no dia a dia da profissão em si, ou fazendo estágio, ou dentro da faculdade, questionando que a faculdade em si, o mundo acadêmico de pesquisa, é uma linha muito ampla e que a gente não explora tanto na FATEC. A gente sempre acaba fazendo estágio fora, que muita gente faz estágio na hotelaria, mas não é o único caminho que a gente pode seguir. É o mais, entre aspas, mais fácil, porque a agência tem os períodos de trabalho diferentes, né, questão comercial, e a hotelaria, como ela funciona 24 horas, é onde a gente começa realmente, mas não sempre, eu não gostei, eu preciso continuar. Não, o turismo, ele tem essa ampla capacidade, ampla faces, né, a gente consegue trabalhar o turismo de todas as formas. Então é isso que a gente precisa trabalhar mais dentro das salas de aula, que é a coisa que os professores vêm falando e vêm mostrando para vocês, às vezes não conseguem ver, que é o mundo externo. O mundo externo, ele é totalmente complementar com o mundo universitário, mas ele precisa ser visto com muito mais detalhe e muito mais clareza. Não basta só você ir e fazer um estágio por fazer. Você precisa entender o que você está fazendo ali dentro, para você entender você como uma universitária e você como uma profissional. E você, a partir disso, conseguir escolher seus caminhos. O caminho você vai escolher com o passar do tempo, não é alguém que vai chegar e vai te dizer o que você precisa fazer. Às vezes a necessidade vai te fazer escolher, né, o mais fácil, o mais prático, mas o turismo em si, ele é um mundo muito amplo. Eu, em 5 anos de turismo, desde a minha formação até hoje, eu já passei por várias áreas. Eu passei por eventos, eu passei por hotelaria, agência de viagem, como freelancer. Então, assim, é amplo, basta a gente querer se perguntar e ir atrás de tudo que a gente quer. E eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. Estou aberta ao questionamento, algumas dúvidas ou perguntas sobre como que eu consegui, como que foi em algum momento. Qualquer questionamento, fico aberto, pode me chamar pelo WhatsApp, por e-mail, por Instagram, que eu sempre estou acessível. Até se precisarem de questão da faculdade em si, tenho bastante coisa arquivada, então sempre que vocês precisarem, perguntarem, será que alguém tem isso? Pode ter certeza que deve ter, porque meu drive, como dizem aí, tem tudo, desde o primeiro ano da faculdade até hoje, eu guardo os principais acontecimentos. Então eu também tenho tudo que eu fiz de visita técnica. Como organizadora do segundo Dia Mundial do Turismo em 2018, eu também tenho todos os arquivos, as fotos, tudo pra agregar, porque eu acredito que você observar o que você já fez, isso também te agrega. Então vocês podem perguntar, pode pedir, que eu sempre estou acessível para vocês. Obrigada, gente!